Salve pessoal, Saiyaman aqui e bora lá conferir o capítulo 20 de Dragon Ball Kakumei. Esse mangá estava paralisado há algum tempo, os autores tiveram até alguns problemas e enfim eles voltaram, e dessa vez com um capítulo que teve destaque precisamente para um personagem que eu estava bastante curioso, que é esse Tissue Furudin / Saiyajin que eles introduziram aqui no Kakumei, que ele vai ter um certo destaque nesse capítulo e vocês vão ver. Vamos lá, nós vemos aqui a Bulma sendo ameaçada por esse inimigo. Logo o Kiabi aparece para tentar impedir, e ele vê que seus poderes não são suficientes para atacá-lo. O inimigo zomba dele, a Caulifla fica simplesmente estonteada, né, por o Cabba não ter surtido nenhum efeito o ataque do Cabba Super Saiyajin 2. E eis que um ataque surge nele, de um outro oponente. E é aí que vemos que é exatamente o Pepino, né, o Saiyajin / Tissue Furudin que foi introduzido. A gente vê logo de cara ele aparecendo e a Bulma fica surpresa. O que ele está fazendo aqui? Isso não seria perigoso demais para você? Então ele sofre um ataque logo de cara no seu estômago, como se ele tivesse sido finalizado. E é o que pensam a Caulifla e o Kiabi. Mas logo vemos que algo acontece. Vemos uma fala sendo introduzida até por um meio intermediário, não por ele. Talvez por um sistema que ele estabeleceu em seu corpo, dizendo reestruturação em progresso. E aqui vemos algumas peças reconstruindo seu corpo e enfim, ele volta a ter seu corpo regenerado e pronto para a batalha novamente. E ele mesmo diz que não esperava por isso. Ele estava próximo a ter uma morte e agora se sente muito mais forte. Obviamente fazendo a referência até o nome do capítulo, não sei se vocês repararam na primeira página, estava escrito Zenkai. E ao que parece ele está explorando essa virtude, né, dos Saiyajins, de ter essa habilidade de quase morte e ganhar poder para poder usufruir, já que ele também é um Saiyajin / Tissue Furudin. O cara fica fascinado com aquilo, né, o seu inimigo, e diz que aquilo é magia, e ele dá uma zombada nele, diz que não tem nada a ver com isso. Você está acabando de ver o mais alto poder da tecnologia do universo 6, e ele vai provar para ele que ele pode vencê-lo. E aí ele retruca dizendo que na verdade ele que cuida desse negócio de mágica, se declarando o mágico do universo 14. E enfim, basicamente eles trocam alguns diálogos e o Tissue Furudin, agora fortalecido, pede para que a Bulma realmente deixe ali o campo de batalha somente para eles. E ele pega um escudo para ajudá-lo na batalha. E muito interessante que a forma como que eles se chocam. Eu achei interessante introduzir assim, um escudo no personagem. Nunca vi isso em Dragon Ball, não que eu me lembre. E enfim, os três que estavam ali, a Caulifla, o Kiabi, saem dali para os dois continuarem a batalha. A gente vê que o inimigo prepara uma espécie de ataque especial. O Pepino fica assustado e na verdade ele meio que joga com o seu poder, né, ele para cima e explode ele ao decorrer do ataque. Ele se choca contra a parede e diz: ele não precisou me atacar, simplesmente o seu Ki foi o suficiente. Ele desafia agora a conseguir estompar este ataque com a sua tecnologia e prepara uma espécie de explosão naquele local. Todos ali ouvem aquilo, a Bulma lá do lado de fora, né, junto com os Saiyajins, ficam assustados. E o Pepino diz: você poderia ter destruído toda a área com esse ataque, mas de alguma maneira resolveu recuar. Então o inimigo diz que seu superior o ordenou para tomar cuidado com o local, pois ele não quer que Bulma se machuque. Aquele grupo de Saiyajins foram obstáculos para ele, então agora ele pode usar todo o seu poder, já que estão somente eles dois no local. Pepino então o surpreende, dizendo que na verdade a pessoa com que ele estava se referindo era um simples holograma e zomba da sua capacidade de mágica de perceber as coisas. Enfim, ele então surpreende e joga contra o chão, mas seu inimigo apenas ri dele e diz que foi uma sólida ilusão, mas não suficiente. Então ele pega ele pelo pescoço, mas enquanto tentava o atacar, Pepino aparece aparentemente mostrando um novo poder, movimentando seus braços. Ele então começa a se recordar de algo. Ele diz que quando era uma criança, infelizmente, né, por não ter os poderes naturais de um Saiyajin e sim de um Tissue Furudin, a sua infância foi bem difícil, já que ele herdou as habilidades não dos Saiyajins, mas sim em maior parte dos Tissue Furudins, e no caso a inteligência. E por isso ele era muito zombado na escola, e aqui nós vemos, né, o autor mostrando isso. Mas sua família sempre o estimulou a não dar bola para isso,
E ele, em contrapartida, sempre ia tentando estudar a aumentar o seu poder com as suas capacidades intuitivas de um Tsusfurudin, juntamente, né, com seu DNA que ele também tinha dos Saiyajins. Então aqui nós vemos um flashback. Eu achei bem interessante esse flashback, porque nós vemos aqui o Pepino com o olho basicamente do Granola, né? Os autores do Kakumei geralmente fazem bastante referências a coisas que já estão em andamento no Super, e eu acho isso bom, né? Uma fanfic. Eles estão basicamente livres para isso. E aqui o Pepino diz que trabalhou anos para isso, para atingir naturalmente novos poderes, né? Afinal, ele tem esses dois DNAs. E ele diz que finalmente, depois de um tempo, encontrou uma alternativa e diz que vai introduzir ela agora. Mas no momento que isso acontecer, nós mudamos de cenário. Como vemos aqui, o Whis, novamente mostrado o treinamento do Goten e do Trunks com ele, né? E vemos que eles atingiram a essência do que o Whis possui. E vemos que eles também, obviamente, por isso atingiram o Super Saiyajin Red. Muito interessante que eles agora estão colocando colorido as páginas, né? E aqui vemos como que eles aumentaram, né, a sua estrutura corporal e todo o seu poder durante esse tempo. E o Whis parabeniza eles por ter ficado tanto fortes durante todo esse tempo. E por eles, muitas das vezes, terem quase morrido durante seu treinamento, foi muito mais fácil eles ficarem mais fortes por conta também do Zenkai, no caso aqui citado mais uma vez. E o Goten e Trunks realmente, né, admitem isso, né, quase morreram. E a partir disso o Goten o Trunks, na verdade, faz uma reflexão, né, de que como que o pai dele, que teve uma trajetória completamente diferente da dele, teve que lidar com os sofrimentos para atingir o nível dele atual. E obviamente os sofrimentos dele foram muito maiores, né, por ter não tido uma assistência como o do Whis para poder chegar a tal poder. Enfim, achei interessante essa visão do Trunks. E o Goten aqui se lamenta, né, de quantas mais vezes eles terão que ficar quase perto da morte para ficar mais fortes. E o Trunks salienta que eles chegaram nesse nível mais rápido do que ele esperava. E vai já se despedindo do Whis. Eles até vão aqui comemorando como se tivesse acabado o treinamento, vocês podem perceber. Até pedindo para o Whis cortar o cabelo dele. Mas, na verdade, não era bem assim. O Whis estava disposto a mais uma etapa da sua jornada dos dois com ele. E ele diz: vocês estão próximos para o próximo teste? E eles ficam espantados, já que eles já estavam comemorando voltar para casa. O próximo teste? Não foi o Super Saiyajin Red o último teste? E o Whis mostra que não, até eles mudam de ambientação. O Whis mostra aqui um novo cenário. E eles perguntam por que eles estão aqui. E o Whis diz que foram apenas 6 meses passados desde que o Daishinkan anunciou a guerra multiversal. E que eles agora possuem realmente um novo poder, mas não vai ser o suficiente. Por isso eles propõem a eles um novo desafio. Afinal, eles não estão preparados para as batalhas que eles pensam estar preparados. Eles nem mesmo tiveram a noção, né, de lutar contra alguém no nível dos Zamasu, que o Whis salienta, né? Eles não participaram do Torneio do Poder. E por isso eles precisarão de muito mais poder para poder lutar nessa guerra que é muito mais nivelada para cima do que os outros acontecimentos que eles já presenciaram. Mas o Trunks diz que eles não deveriam ficar tão preocupados, já que terão a companhia do Majin Buu, Gohan, Piccolo, Android 17. Mas o Whis dá um banho de água fria nele, dizendo que nem mesmo para o Bills essa batalha vai ser tão fácil. Aquilo surpreende todos os dois, né? E eles ficam simplesmente espantados com isso. E o Trunks até fala: se nem mesmo o Bills vai ter facilidade nessa guerra, como eles poderão ter, né? Como eles poderão sobreviver a isso? E o Whis dá uma alegria a eles ao dizer que em 6 meses eles foram de níveis padrões de um guerreiro do universo 7 para alguém que possui a essência do seu Ki. E agora eles estão realmente muito mais poderosos. Então, com essa facilidade, eles podem ter sim uma certa confiança que as coisas podem dar certo. E para essas coisas darem certo, que o Whis trouxe eles a essa ambientação. O Whis diz que essa é uma espécie de câmara de gravidade ou sala do tempo que o Whis, utiliza para treinar desde sempre. Essa dimensão é acessível, ele diz, somente às pessoas que têm a essência do Ki dele.
Ele relata que essa vai ser realmente a preparação dessa vez final e que 4 horas nessa dimensão é o equivalente a 1 hora na Terra. Dessa maneira, eles terão, ao invés de 1 ano e meio, eles terão mais 6 anos a mais de treinamento até a guerra começar. Então ele pede para que eles fiquem prontos. Obviamente o Goten e Trunks ficam alarmados, né, de ter que ficar mais 6 anos treinando e que depois disso tudo terminar, eles terão entre 22 a 23 anos. E é interessante como o autor coloca, né, de fundo a imagem dos dois com essa idade, né? Muito interessante. O Whis fala que ele está levando os dois até ali não por um motivo qualquer, mas que está confiando aos dois o destino das suas famílias e de seus amigos nas suas mãos. Então ele pede para que eles provem que ele não esteve errado em trazê-los até ali. Os dois apresentam um sinal de confiança. Na próxima página vemos que Whis diz que tem uma última instrução a os dar para seu último teste, que eles dois terão que fazer algo que nenhum dos seus antecessores conseguiu fazer, que é atingi-lo para poder, assim, obter acesso àquela porta. E no final vemos Whis relembrando os dois e que eles deverão ultrapassar os seus limites para se tornar aqueles que irão salvar Goku e o multiverso. No final de tudo, como vocês podem ver, vemos o Whis os dando acesso àquela porta em que ele propôs esse desafio. E que desafio, né? Vale salientar. Enfim, galera, termina-se assim esse capítulo 20 de Dragon Ball Kakumei. Espero que vocês tenham gostado. Peço algumas desculpas se eu fiquei um pouco travado, porque eu estou traduzindo literalmente do inglês aqui para português e gravando ao mesmo tempo, sem roteiro. Mas enfim, eu acho que deu pra gravar de boas. E claro, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative o sino, porque no próximo mês tem mais capítulos de Dragon Ball Kakumei e a continuação dessa magnífica história. Então não deixe de se inscrever e ativar o sino principalmente, porque dessa vez eles vão continuar cada mês. Inclusive o autor já publicou, né, na última página desse capítulo, que dessa vez eles vão dar continuidade como eles faziam antes, né? Cada mês postando os capítulos. Aguardo vocês até a próxima continuação e vejo vocês também nos próximos vídeos aqui do canal. Abraço!